Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo a vocês uma ótima terça-feira, uma manhã de bênção, uma manhã de glória. Esse é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegramos-nos, pois, e regozijamos nele. Estamos em mais uma devocional, nessa terça-feira. Que o Senhor venha vos abençoar com esta palavra, que o céu abra sobre nós nesta manhã e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar de uma maneira tremenda e especial sobre os nossos corações. A palavra que eu tenho para dizer hoje para você é: você é um instrumento nas mãos do Senhor. Queridos, você é um instrumento nas mãos do Senhor. E para nós começarmos a falar um pouco nessa devocional, o instrumento, para ele ter um valor, ele precisa ser tocado. Todo instrumento, ele precisa que tenha um dominador sobre ele. Então, para que você hoje entenda, você é um instrumento. Mas para que esse instrumento saia o som, ele precisa de um dominador sobre ele. Ele precisa de umas mãos, ele precisa de um toque, ele precisa de um sopro, ele precisa de alguém que faça com que esse instrumento saia dele aquilo que ele tem de melhor. Então, a nossa devocional você é um instrumento e Deus quer te tocar para poder sair de você o melhor. E uma coisa que eu quero que você entenda como instrumento do Senhor, pessoas vão querer estar perto de você. Como instrumento do Senhor, pessoas vão te seguir. Você como instrumento do Senhor, pessoas vão querer estar perto, vão querer te ouvir, pessoas vão querer, receber de você as palavras e os ensinamentos, uma oração, porque você tem algo em especial dentro de você para transmitir. A Bíblia vai dizer, em uma certa feita, em Atos dos Apóstolos, que Pedro e João estavam indo para o seu momento de oração e ele encontra ali um paralítico que ele já havia visto ali, todos os dias ele era colocado. Então todos os dias, Pedro e João via aquele homem ali. Mas a Bíblia diz que um dia aqueles homens estão tão cheios, eles vão diferentes para o lugar de oração, que ao deparar com aquele homem, eles sentem que havia o momento deles fazer algo. Ao ponto de Pedro e João não ter o que aquele homem queria para a sua necessidade, mas Pedro e João tinham aquilo que ele precisava para a sua vida. Então a Bíblia diz que João e Pedro olham para ele e vai dizer assim: nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele homem, pegando ele pelo braço, aquele homem começou a andar. A Bíblia diz que os seus joelhos e tornozelos começaram a se encaixar e ele entrou no templo, irmãos, ele estava aleijado. Quanto tempo ele estava ali? A Bíblia diz que ele entrou no templo saltando, pulando e glorificando a Deus. O que eu quero dizer para você aquilo que você carrega em Deus vai fazer com que pessoas que estejam paralíticas na vida, paralíticas na fé, pessoas que estavam com pensamentos em parar e desistir, Deus colocou algo sobre o teu coração que você vai tocar, vai levantar ele pela mão. Jesus vai fortificar os seus joelhos e os seus tornozelos e eles vão voltar para a casa do Senhor saltando, pulando e glorificando a Deus. Porque o que você carrega, irmãos, é muito precioso. E o que eu quero te falar nesta manhã não se limite. Pessoas vão seguir você. Pastor, mas isso não é idolatria? Pessoas estão me seguindo, pessoas estão ali, Não, querido. E eu vou explicar, e eu quero que você entenda sobre isso. Está aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 3. Começa dizendo assim, a partir do verso número 1. Naqueles dias,
apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Guardou? Ele está pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino do céu. Este é aquele a quem o profeta Isaías falou a dizer: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, a missão dele. Endireitai as suas veredas. Verso de número 5 diz assim: então iam ter com eles os habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessaram os seus pecados e eram por ele batizados no rio Jordão. Querido, você já parou para você entender esse texto? João Batista está pregando no deserto. João Batista não está pregando na sinagoga. João Batista não está pregando nos congressos. João Batista está pregando no deserto. Se nós falássemos isso no século 21, quem é aquele que queria ou que teria o desejo de fazer uma igreja no deserto? O deserto, para nós, olhando na nossa parte humana, é um lugar que a gente poderia dizer: não vai dar gente, não vai ter pessoas. Lá não é um lugar próprio, porque o que a gente quer hoje é ser visto pelas pessoas. A gente quer, às vezes, nosso nome nos outdoors da vida, nos banners dessa vida. Mas esse aqui é um texto que eu quero que você entenda. João Batista está pregando no deserto da Judéia. E a palavra que João está pregando no deserto da Judéia não é uma palavra que a gente ouve hoje, uma palavra somente de prosperidade, uma palavra somente de bênção. A palavra dele, que João está pregando no deserto, é uma palavra de conserto. É uma palavra que está entrando em confronto com os nossos querer. É uma palavra que está confrontando a nossa vida. Porque o que a gente precisa hoje é da palavra que confronta a nossa vida, que faça com que a gente muda, que a gente tenha uma metanoia. Como diz, os Romanos 12, que a gente venha transformar a nossa mente, que nós vamos transformar a nossa maneira de ser. Então, João Batista está pregando uma palavra que tem confronto no deserto. E você leu comigo no verso número 5, que a Bíblia diz que as pessoas iam ter com ele. E pessoas de Jerusalém, da Judéia, das cidades circunvizinhas, iam ouvir João Batista pregar no deserto. O que isso quer dizer para nós? Pessoas vão te seguir, querido, por onde você for. Pessoas vão estar com você por onde você for. Aí você pode dizer: mas pastor, o que é isso que você está querendo dizer para mim? As pessoas vão seguir. Isso aí, pastor, não é idolatria? Não, querido. Agora eu vou te explicar. As pessoas não vão te seguir por causa de você. Pessoas vão te seguir por causa daquilo que você carrega. Você carrega a presença de Deus, querido. O texto diz que ele é a voz do que clama no deserto. Ele é o instrumento de Deus. As pessoas iam ter com João Batista por causa da presença que João Batista carregava. João Batista, desde o ventre da mãe dele, ele é cheio do Espírito Santo, querido. João Batista é alguém que foi separado para preparar o caminho do Senhor, para anunciar, para falar do amor de Deus. Querido, você também é um escolhido do Senhor. E alguns que eu estou aqui ministrando nessa manhã já ouviu, já teve profecias dizendo que você foi escolhido desde o ventre. Então você tem um papel fundamental. Qual é o papel teu? Anunciar boas novas, anunciar a boa notícia do Evangelho. O reino de Deus está próximo. Ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. Hoje, o reino de Deus faz parte da gente. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. E você hoje, irmãos, é feliz porque você tem o reino de Deus dentro de você. O reino que estava próximo lá em João Batista, o reino agora está dentro de você. O reino de Deus agora faz parte de você.
Você tem o papel fundamental de anunciar as boas novas de salvação. Então, queridos, entenda, as pessoas vão te seguir não é por causa de você, mas é por aquilo que você carrega. Paulo, irmãos, porque se você parar hoje e pudesse falar assim, a minha geração hoje não tem referência, a minha geração hoje não tem alguém que eu possa me espelhar. Irmãos, imagine no tempo de Paulo. Paulo está olhando para quem é referência, mas Paulo está se tornando a referência. Ele está se tornando alguém que foi escolhido e que ele entendia qual era o chamado de Deus para a sua vida, que ele vai dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim, olha, quando você olha para mim, você não está me vendo, você está vendo a presença de Deus na minha vida. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ao ponto que Paulo vai dizer, irmão, se você tiver que se gloriar, gloria-se nas minhas fraquezas, porque essa é a vossa glória. Paulo, irmãos, ele entende o chamado de Deus, irmãos, ele entende o propósito que Deus o chamou para ser um instrumento, porque a Bíblia diz que quando o Senhor disse para Ananias ir aonde Saulo de Tarso estava, onde Paulo estava, a Bíblia diz que ao colocar as mãos sobre ele seria cheio do Espírito Santo, mas Deus disse a Ananias, Ananias, esse será um vaso escolhido para padecer pelo meu nome. Paulo foi aquele, irmãos, que sofreu pelo Evangelho, que sofreu verdadeiramente por amor à obra do Senhor. Então, querido, você é um instrumento de Deus, marcado para fazer a diferença. Então, pessoas vão te seguir, pessoas vão te ouvir, pessoas querem ouvir o que tem de você, o que vai sair de você. Pessoas querem estar perto de você para extrair o que você tem de melhor. Porque quando você começa a frutificar, meu amado, quando uma árvore frutifica, as pessoas querem ir lá tirar o fruto. E a árvore em si, ela não prova do seu fruto. Queridos, você é uma árvore frutífera. Porque a Bíblia diz que aquele, irmãos, que não se assenta, aquele que não se detém, aquele que não anda, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dará a sua, irmãos, que dará o seu fruto na estação própria. Está dizendo que as suas folhas, irmãos, não vão se estragar, mas diz que tudo que ele fizer será próspero. Então, querido, você é uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. E junto ao ribeiro das águas você tem uma profundidade tão tremenda que mesmo que muitas das vezes você, como árvore, alguém te cortou. Mesmo você sendo uma árvore, alguém tentou tirar a tua paz, e você está dizendo, hoje eu não sou mais como eu era antes. A Bíblia diz que, no livro de Jó, que uma árvore que foi cortada, mas a Bíblia diz que ela estava à beira de um rio. E o texto vai dizer assim, que ao cheiro das águas ela brotará. Querido, eu não sei como você está hoje. Não sei se você está hoje em um tempo de uma árvore que está dando muito fruto, em que pessoas estão se alimentando daquilo que você tem. Ou você está hoje sendo uma árvore que foi cortada. Alguém te cortou. Alguém por um momento te pensou que você estava morto. Mas deixa eu dizer, o cheiro das águas veio para poder te trazer vida. E novos brotos, novos renovos já está começando a acontecer na tua vida, meu amado. Você está e vai começar a viver um novo tempo de Deus. Você está voltando, aleluia, você está voltando a ser uma árvore como antes, porque você é o instrumento de Deus para a glória do nome do Senhor. Então deixa Deus te tocar nesta manhã, deixa Deus te usar nesta manhã, seja um instrumento de Deus, seja a boca profética do Senhor. Queridos, que você seja a voz que Deus quer para esta nação, que você seja a voz, irmãos, para alguém, porque a Bíblia diz que a palavra dita ao seu tempo, quão boa ela é, que os seus lábios sejam lábios abençoados para poder abençoar e não amaldiçoar, que você não gaste o seu tempo, irmãos,
com coisas vãs dessa vida, mas que você use os seus lábios como um instrumento vivo. Você use os seus lábios para edificar vida. Que você use os seus lábios para ser um manancial, um instrumento de Deus. A Bíblia diz que quando Isaías disse para o Senhor que os seus lábios estavam mal diante dele, um anjo veio e tocou nos seus lábios e purificou os seus lábios. O livro de Salmos vai dizer que quando eu abro meus lábios de uma forma inadequada, diz: Senhor, põe nos meus lábios um guarda, não deixa que eu fale nada que venha desagradar a ti. Então que os seus lábios sejam para bênção e não para maldição. Que você aprenda a abençoar o seu dia, que você aprenda a abençoar os seus filhos, que você aprenda a abençoar o seu casamento, que você aprenda a abençoar o seu trabalho, que você aprenda a abençoar a sua própria vida. O seu dia não é um dia mau, o seu dia é o dia que o Senhor está te fazendo, criou para você. Então, querido, em nome de Jesus, você é o instrumento de Deus. Então não se incomode se pessoas vão estar perto de você. Não se incomode que pessoas vão aonde você estiver. Porque não é por causa de você, mas é por causa da presença que você carrega. Então fique com essa palavra. A glória sempre será de Deus. Pastor Roberto não faz nada se a presença de Deus não for com ele. Eu não posso, irmãos, ministrar uma palavra se a presença de Deus não for comigo. Eu não posso pastorear uma igreja se a presença de Deus não for comigo. Querido, que nesta manhã o Senhor entre na sua casa. Que essa palavra tenha uma valia para a sua vida muito grande. Que quando você pegar a Bíblia para ler, quando você pegar a Bíblia para dizer para o Senhor, fala comigo, você entenda e perceba a voz do Senhor falando com você. Porque nesta manhã, Deus está dizendo, você é uma bênção, um instrumento. A Bíblia diz que quando se tocava, Davi tocava aquela harpa. Davi é o dominador. O instrumento está nas mãos de Davi. O instrumento, irmão, se ele não for tocado, ele pode ter preço, mas ele não vai ter valor. O valor é quando é tocado. E o que sai daquele instrumento é o que vai mover vida. O que sai de você, quando você é tocado pelo Espírito, que vai transformar a vida. Bendito Deus, eu te glorifico nesta manhã. Manhã de terça-feira, em que nós estamos em mais uma devocional. Espírito Santo de Deus, ministra sobre essa vida nesta manhã, que ele entenda que ele é um instrumento nas suas mãos. Que ele não está parado, não está enferrujado, mas ele é um instrumento que o Senhor hoje pega para lapidar, para tocar, para que o que saia dele saia com excelência. Para o que saia dele, saia para mudar vida e transformar corações. Pai, em nome de Jesus, use os seus lábios. Usa, Senhor, os seus talentos, Senhor. Usa, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Os dons, meu Pai, os frutos do Espírito sobre a sua vida. Pai, que em nome de Jesus, por onde ele passar, pessoas possam estar, Senhor, perto dele. Porque, meu Pai, as pessoas vão ter sede de ouvir a tua palavra, vão ter sede, meu Pai querido, porque a tua palavra diz que chegará dias que pessoas teriam sede, meu Pai, teriam fome, não de comida nem de bebida, mas sim, Senhor, de conhecimento da tua palavra. E esses dias têm chegado, Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor transborde sobre esta vida, dê a eles sabedoria, unção, equidade. Meu Pai, que o seu rosto, Senhor, esteja aquele rosto, como diz o livro de Provérbios, que o coração alegre formoseie o rosto, que o coração alegre sirva de bom remédio, que aquilo que sair dos seus lábios, Senhor,
Senhor, venha curar vidas, venha transformar corações, Pai. Então que nesta manhã, Senhor, que esse coração que estava amargurado, entristecido, Senhor, venha ser curado pelo poder do Teu nome, que a alegria do Senhor invada o seu coração e a sua vida, transforma essa mente, transforma esse casamento, Senhor, transforma essa vida pelo poder do Teu nome, Senhor. Meu Pai querido, que quem sabe ele era aquela árvore cortada, Senhor, que é o cheiro dessas águas, Pai, venha fazer brotar, venha fazer, meu Pai, crescer, meu Pai, uma nova árvore para o Teu reino, Senhor, que em nome de Jesus, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, tem muito ainda a falar através dessa pessoa, Pai, que está nos ouvindo nesta manhã. Meu Pai querido, Senhor, ele estava dizendo, meu Pai querido, que o seu ministério, Senhor, já não é mais o mesmo, meu Pai, mas o Senhor está dizendo que no lugar da vergonha, o Senhor estará dando a ele dupla honra, Senhor, que aquele mesmo que se humilha, aquele mesmo que se coloca, Senhor, meu Pai querido, diante de Ti, aquele que está, Senhor, enquadrado, meu Pai querido, a partir, Senhor, de Mateus 5, 6 e 7, meu Pai, que guardou as bem-aventuranças do Senhor, aquele, meu Pai, que não fez questão, Senhor, e quando alguém chamou ele para caminhar uma milha, ele caminhou duas, que aquele, meu Pai, que foi, Senhor, ofendido, Senhor, mas ele se colocou, Senhor, meu Pai querido, voltou, entregou a sua oferta, meu Pai querido, adiante de Ti, depois do pedido de perdão, Senhor, aquele, meu Pai querido, meu Pai amado, que não deu as suas pérolas, Senhor, aos cães, meu Pai, aqueles, meu Pai querido, que entendeu o verdadeiro propósito, meu Pai, do Evangelho, que feliz é aquele que chora bem, feliz é aquele que é pacificador, feliz, meu Pai querido, é o humilde de coração, os limpos, meu Pai querido, meu Pai, então em nome de Jesus, meu Pai, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, meu Pai, felizes, meu Pai amado, porque temos a Ti, felizes porque carregamos a Tua presença, felizes, meu Pai querido, porque o Senhor é aquele que nos orienta, que nos guarda, que nos, meu Pai, faz em nós, meu Pai, e através de nós, meu Pai querido, como o Senhor diz, meu Pai, em Sua palavra, que é Teu por meio do Senhor, e para o Senhor são todas as coisas, mas eu creio que nesta manhã, é uma manhã que o Senhor irá fazer coisas grandes e firmes que nós não sabemos, será uma manhã que o Senhor vai nos surpreender, meu Pai querido, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, meu Pai, segundo o Teu poder que opera em nossas vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós não nos sentimos, não, Senhor, que nós somos sendo idolatrados, que nós, Senhor, Pai, que nós não vamos nos sentir, Senhor, porque pessoas vêm até nós, meu Pai querido, meu Pai, mas que a gente possa entender, meu Pai, assim como João Batista disse, Senhor, meu Pai querido, que eu não sou nada, meu Pai querido, eu não sou digno de nada, porque aquele que vem, aquele que está em nosso meio é muito maior do que nós, e nós não somos dignos, Senhor, nem de desatar a sandália dos Seus pés, nós não somos dignos, Senhor, mas a Tua graça nos alcançou, e nós somos felizes, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai querido, obteve em nós essa confiança e colocou em nossas mãos a responsabilidade de sermos semeadores da Tua palavra. Então que essa semente nesta manhã caia nessa boa terra e que produza 30, 60 e até 100 por um, para a glória do Teu santo nome, é o que nós Te pedimos, eterno Deus, em nome de Jesus. Queridos, se essa mensagem teve valia para o teu coração, né, você coloque nos seus comentários, nos seus comentários sobre esta palavra, nós iremos estar respondendo. Se você ainda não segue o Ministério Profético Betel, vai estar o link, né? Você pode estar lá, ouvindo, você pode estar lá vendo, assistindo, vendo um pouco sobre este ministério que está se iniciando, que eu creio que terá uma validade muito grande para o teu coração, que a cada terça-feira que nós nos reunimos aqui, você pode ter certeza, é para edificar a tua vida, sempre será uma palavra que Deus tem colocado sobre os nossos corações. Então que você seja, um instrumento abençoador, como diz a palavra do Senhor para Abraão, dizendo: "Sê tu uma bênção". Que Deus te abençoe, até a próxima terça.
Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Leve a paz que excede todo o nosso entendimento. Amém? Deus abençoe. Até terça que vem.